Em nome de Jesus. Aleluia. Coloca o texto na tela para mim, por gentileza, para eu poder ler na tradução da ARC. Hoje eu estou com a Bíblia da King James, mas eu quero ler a da ARC. Todos encontraram? Isaías 40, a partir do versículo 25 diz assim: A quem, pois, me fareis semelhante, para que lhe seja semelhante? Ou em outras traduções, como a King James, com quem me compareis, ou com quem eu me assemelho? Versículo 26. Não, volta na ARC, irmão, pode deixar na ARC. Versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chamam pelo seu nome. Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. 27. Porque, pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Versículo 30. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Versículo 31, para finalizar. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia. Podeis assentar, aqueles que ficaram sobre seus pés. Eu agradeço aos irmãos pelas orações feitas em prol da minha saúde, e peço que continuem em nome de Jesus. Sou necessitado das orações de cada um de vocês, amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, nós temos o costume de querer mostrar para os outros, e nos é ensinado assim desde pequeno, que você não pode mostrar a sua fraqueza a ninguém. E eu posso ser bem sincero a você, nós homens principalmente, não conseguimos mostrar as nossas fraquezas nem para as nossas companheiras, nossas esposas, aquelas que caminham conosco. E posso ser mais sincero ainda para vocês, existem mulheres que ainda não vivem debaixo da sabedoria completa de Deus, que se o homem mostrar a sua fraqueza, ao invés de ajudá-lo a se levantar e caminhar, pelo contrário, elas vão estar apontando a fraqueza do seu cônjuge para pessoas que não interessam saber da fraqueza do seu cônjuge. Mas também existem homens, porque eu não vou falar só de mulheres, existem também homens que, em meio às suas aflições, às suas fragilidades, se deixam levar pela mente fraca e expõem a fraqueza do seu relacionamento para pessoas que não buscam o crescimento, ou não buscam em oração o crescimento espiritual da sua casa. A primeira lição que nós precisamos ter essa noite é: eu sou fraco. Fala para o seu irmão: irmão,
eu sou fraco. Mas, porque tudo tem um mas em Cristo. Irmão, fala com mais fé. Em Cristo eu sou forte. Fraqueza nós podemos ter, não é o certo, porque a criação que Deus nos deu, ou a criação que Deus planejou, não era para ter fraqueza nesta carne. Na realidade, essa carne nem existiria. Mas isso é um tema para uma próxima aula, uma próxima palavra. O plano de Deus para nós era sermos imagem e semelhança dele. E por sermos imagem e semelhança de Deus, não haveria fraqueza em nós. Não haveria nada que viesse nos afligir. Por quê? Porque habitaríamos e conviveríamos uns com os outros em plena comunhão, completa comunhão e alegria. Deus habitaria no meio de nós e veríamos a Ele face a face, porque o que nos corrompe hoje e que nos afasta de termos ou de vermos completamente a sua face é o pecado, a fraqueza que há em mim e em você. E muitas das vezes nós nos afligimos não é nem pelo pecado, mas é pela alma que está ferida. Fala para o teu irmão em nome de Jesus, para ele não dormir. Meu irmão, sua alma em algum momento pode se ferir. Abaixa só um pouquinho as caixas ali, por gentileza, para não... que pode acontecer de eu dar uns glória a Deus mais forte, Deus tomar e a garganta ficar boa. Irmão, o que eu quero dizer para você é: ninguém é tão forte ao ponto de não necessitar do choro. O choro é algo que não deveria existir, mas lava a nossa alma. Eu não sei quanto a vocês, mas existem dias, vou falar algo aqui, mas não se assustem. Existem dias que o pastor de vocês chora. Chora, irmão, porque eu sou humano igual a vocês. Sou feito de carne, de osso. Estou disposto às mesmas tentações, às mesmas fragilidades que vocês. Se eu não vigiar, ou se nenhum líder vigiar, ele pode cair nas tentações. O próprio Jesus vai virar para Pedro, Tiago e João, ao estar no monte, quando Jesus estava chorando, clamando ao Pai para afastar dele o cálice, e convida eles para orar. Ore comigo, ore comigo. Foi pego uma vez dormindo. Aí Jesus fala: ora comigo, vaso, continua comigo, varão. Aí a fragilidade do corpo, o cansaço da carne levava eles a dormir. A alma deles pedia descanso. Enquanto Jesus estava dizendo guerreia, a alma estava dizendo descansa. Aí na terceira vez Jesus fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, ou caíres em tentação. Porque a carne, mas o espírito está pronto. Eis aí aonde nós devemos inclinar a nossa mente em momentos de fraqueza e aflição. Porque os dias maus podem sim chegar. Não somos super-homens, mas nós temos a certeza que quando o dia mau chegar, quando o dia vier e a nossa alma estiver aflita, temos um socorro em Jesus Cristo. Temos um porto seguro, temos aonde buscar forças para continuar a jornada. Porque o importante, irmão, na caminhada cristã, não é a quantidade de vezes que você se mostra forte. Não. O importante é a quantidade de vezes que você se alimentou no Espírito. Como isso, pastor? Simples. Nós somos seres divididos em 3 partes, criados em 3 partes. Vamos lá? Quais são as partes?
Vamos lá. Corpo. Quem caminha, ou quem está morto espiritualmente, caminha na carne. É por isso que as pessoas que estão no mundo, ou as pessoas que estão lá fora, nos chamam de loucos, não entendem a nossa forma de vida. As pessoas olham para nós e vão dizer que terça-feira culto, quinta-feira culto, sexta-feira culto, sábado culto, domingo culto, segunda-feira ensaio Giovanici, ou então culto no lar. Esse povo está doido, é o tempo inteiro igreja, 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 é tudo fanático. A gente fala, não, aqui não existe fanatismo. Aqui não existe fanatismo. Aqui existem homens e mulheres que experimentaram um novo nascimento em Cristo. Aqui existem homens e mulheres que experimentavam um novo alimento em Cristo. Porque quando éramos do mundo, e quando as nossas dores nos afligiam, quando o nosso coração pesava, nossa alma angustiava, nós criávamos ferramentas em nós, na nossa carne, para vencer essa tristeza. Quem nunca passou dias e dias assistindo série para ver se o coração para de gritar? Todo mundo, irmão. Não adianta ser hipócrita. Filmes, séries, novelas, né? Aqueles que viviam lá no Brasil, tinha novela da Globo, tinha crente que terminava o culto, corria para casa para assistir novela da Globo. Alimentava a sua carne com coisas mundanas para ver se aquela dor passava dentro do seu peito. Enganava a si mesmo, criando uma fenda nos olhos do teu espírito, da tua alma, tentando colocar em outra prateleira essa dor e buscando a alegria em outros vasos, em outros lugares, para acalmar o seu coração. Mas no fundo de todas as coisas, quando o copo está cheio e a última gota é derramada, tudo aquilo que estava armazenado na tua carne vai brotar para fora. Aí onde a sua ira, a sua raiva toma conta de você, aí onde a sua ciumeira com o seu cônjuge toma conta, e você começa a quebrar as coisas de dentro de casa, aí é quando você começa a xingar o seu próximo. Por quê? Porque você está na obra da carne, e estando na obra da carne, alimentando a sua alma pela carne, você só tem aí a ladeira abaixo. Quando estamos no mundo e alimentamos a nossa alma pela carne e vivemos pelas obras da carne, a destruição é certa. Aleluia. Misericórdia, irmão. Calma. Agora está doendo, daqui a pouco vem o azeite de Jeová. Coloca para mim, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Por favor, 17. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, ou luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. 18. Mas se sois guiados, mas, existe aqui um termo, o mas, na nossa linguagem significa porém, entretanto, portanto. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios,
bebedices, glutonarias. Deixa eu emagrecer um pouquinho aqui, peraí. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Grava isso, passa a caneta aí na sua Bíblia em nome de Jesus. Mas eu não quero que você passe a caneta como se fosse uma listagem. Eu não sou homicida, eu não sou beberrão, eu não tenho glutonaria, eu não tenho... Não faça isso. Sabe por quê? Porque se você faz isso, você está sendo religioso. E Deus não te chama para ser religioso. Deus te chama para que você viva pelo Espírito. Se sois guiados pelo Espírito. O que nós precisamos entender aqui é quem está nos guiando, quem está nos direcionando, quem está apontando a direção, quem está apontando o caminho para que nós pudéssemos trilhar. Quem será que está falando em minha alma? O que ela necessita? É a carne ou o espírito? Porque se for a carne, se realmente estamos sendo guiados pela carne, direcionados pela carne, nós vivemos nas obras da carne. E se vivemos as obras da carne, a palavra de Deus é clara: esses não herdarão o reino. Porque para entrar no reino dos céus, a primeira coisa que nós precisamos ser é nascidos do... Vamos lá, irmão, isso é coisa básica. Eu estou indo no básico para a gente chegar na revelação que Deus quer. Jesus vira para Nicodemos e diz para ele que para herdar o reino dos céus é necessário nascer de novo. João, o Batista, não é o Batista, João Batista, ele olha para Jesus e aponta no meio da multidão e diz: eis o Cordeiro Santo de Deus, aquele... Meu irmão, só existe uma forma de herdarmos o reino dos céus: se estivermos sendo guiados pelo... Continua o texto para mim, por gentileza. Se somos guiados pelo Espírito, nós temos o fruto do... E o fruto do Espírito é amor. Vamos lá, lê comigo. Amor. Contra essas coisas não há lei. Agora, a primeira questão é: a minha dor, a minha aflição está me levando ao ponto de não ser direcionado pelo Espírito, guiado pelo Espírito. Porque se observarmos as obras da carne, a ira contra o meu irmão é obra da carne, a raiva é obra da carne, a ciumeira é obra da carne, a inveja é obra da carne. E se estamos tendo esse tipo de atitude dentro do rebanho, é porque a nossa alma está sendo alimentada pela carne. E assim nos tornamos aflitos em meio ao povo santo. Porque a maior tristeza, irmão, para alguém vai ser no dia do arrebatamento, num piscar de olhos, como abrir ou fechar de olhos, como um raio que sai do Oriente e vai ao Ocidente. Vai ser dessa forma, rápido. Está aqui pregando, aconteceu. Agora, imagina, irmão, olha a cena. Pode imaginar comigo. Pode imaginar comigo. Eu vou colocar o culto de ceia que a igreja fica cheia. Amém? Misericórdia, né, pastor? Todo dia tem que estar cheio. Culto de ceia, igreja lotada. E irmãos estão até em pé lá atrás, porque não tem nem cadeira mais. Tudo lotado, amém? Amém. O pastor estando no lugar do altar, palavra sendo pregada, o Espírito Santo agindo no meio do povo, amém? Glória a Deus. Trombeta toca, Jesus Cristo volta. Para e pensa: eu vou subir? E se eu fechar e abrir os meus olhos e eu enxergar que o irmão que estava ao meu lado já não está mais?
E se o grupo de louvor estava tocando e o guitarrista ficou, o baterista subiu? Porque pode acontecer, irmãos, de estarmos congregando no mesmo corpo e não estarmos em sintonia no mesmo corpo, porque não deixamos com que o nosso Deus cuide da nossa alma. O que eu quero dizer para você é: a fragilidade pode acontecer, a dor pode vir, eu posso sentir a tristeza em minha alma, mas eu não posso me curvar a ela, porque no momento em que eu me curvo a ela e me entrego totalmente, eu estou dizendo para a minha alma: continue sendo alimentada pela minha carne, continue sendo alimentada por aquilo que Deus já te libertou, continue sendo alimentado por aquilo que Jesus Cristo já cravou na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14, por gentileza. Havendo riscado a cédula que era contra nós das suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Versículo 15. Aqui está o triunfo de Cristo na cruz. É Paulo dizendo aos Colossenses: ele pegou tudo aquilo que Satanás poderia te acusar, toda a sua fragilidade. Jesus pegou toda a sua tristeza, toda a sua dor, toda a sua angústia, tudo aquilo que te separava do Pai, tudo aquilo que te deixava ou te impedia de experimentar a verdadeira alegria no Espírito do Senhor. Ele pegou tudo aquilo e cravou na cruz. E como eu sei que tivemos vitória nisso? Versículo 15, ele despojou. Sabe o que é despojar, irmão? Irmão, sabe o que é despojar? Os principados e potestades, ou as autoridades e poderes malignos, como está na King James. Ele diz que na cruz ele pagou os nossos pecados, mas não só isso, ele te libertou do poder e da autoridade de Satanás sobre a tua vida. A obra da carne que existia antes, Jesus Cristo cravou na cruz. A obra da carne que você alimentava a sua alma antes, Jesus Cristo jogou na cruz. Foi na cruz que ele rasgou a cédula, foi na cruz que ele falou com Satanás: aqui você não tem mais vitória. Quem olhar para a cruz e me reconhecer como Senhor e Salvador da sua vida, eu retiro da tua mão e coloco sentado nas regiões celestiais comigo. É por isso que no Isaías 40, abra para mim por gentileza. Isaías começa a dizer: com quem me comparareis? Versículo 25. Com quem eu me assemelho? É Isaías dizendo para o povo de Israel: será que há outro Deus comparável com o seu? Será que há outro poder, outra autoridade que reina sobre vocês? Será que a tua carne é tão forte como a mão do seu Deus? Sabe o que Deus está dizendo com o profeta Isaías para o povo de Israel? Por que você fica parado analisando as suas dores e não olha para o Deus Criador dos céus e da terra, a qual tem o poder para te fortalecer no meio da caminhada? Isaías está descrevendo no versículo 25, 26 a grandeza desse Deus. No versículo 26 ele vai dizer: levantai os olhos e observai as alturas,
Quem criou tudo isso? A sua dor está te fazendo viver num ninho que não é para tu estar. A tua dor está te fechando. A tua dor está te impedindo não só de você congregar, verdadeiramente congregar com o seu irmão, mas a sua dor está impedindo que você observe a grandeza do seu Deus. E como eu observo a grandeza do meu Deus? Pela natureza, pela criação. O salmista vai descrever que a criação clama pelo Criador. O salmista vai descrever que a criação é a testemunha do Criador. Estava estudando esses dias, e um dos estudos mostrou na época, em 1900 e bolinha, eu não vou lembrar o ano agora, mas em meio à guerra, a União Soviética fez um experimento. Pegou 10 crianças recém-nascidas e falou: vou provar que esse Deus pregado não existe. Como? Porque o Deus pregado só é conhecido porque o pai ensina ao filho, e o filho ensina ao neto, e o neto ensina ao bisneto. E esta falácia de Deus não existe, é só uma criação da imaginação humana. E pegaram essas crianças recém-nascidas e deixaram a cargo de ateus, pessoas que não acreditam em Deus. E essas crianças cresceram em uma ilha, e foram crescendo, e de acordo que foram crescendo, uma certa criança, um menininho, todo dia, ao fim da tarde, ao pôr do sol, ia para a beira da praia, se sentava na areia e olhava para o horizonte, todo dia. E o seu tutor todo dia analisava: o que está acontecendo? Por que todo dia ele senta ali? Por que todo dia ele olha para o horizonte? Será que tem alguma baleia, alguma tartaruga que ele vai ver? Aí, certo dia, o tutor chega perto dele, senta ao lado dele e pergunta: por que você vem aqui todo dia? E a criança, na sua inocência, vira para o seu tutor e fala: o senhor já observou que o sol, ele começa a descer e ele se esconde atrás da água? Aí o tutor falou: sim, é natural isso acontecer, é para que a noite chegue. Ele falou: mas isso não é lindo? A criança falando para o tutor: isso não é lindo? A luz muda, o sol se esconde e a noite vem. Ele falou: sim, é muito lindo. Aí a criança vai indagar ao tutor: se isso é tão lindo, imagina quem fez. Eu acho que vocês não entenderam. Alguém que nunca ouviu falar de um Deus Criador olhou para a natureza e disse: se isso é tão lindo, imagina quem criou. Isso nos mostra que nós precisamos estar atentos às coisas que Deus está criando ao nosso redor, do que as dores que nós estamos carregando. Porque sentir dor, posso, mas me manter nela, eu não posso. Não vamos ter essa hipocrisia, irmão, de falarmos que somos felizes todos os dias, porque não somos. Temos preocupações. Tem gente que chega no segundo dia do mês, já pergunta: Deus, o que eu vou fazer com o resto do mês? E o que caiu foi igual escorregador. Bateu na conta, escorregou, já foi para outra. Mas aí Deus pergunta: tens faltado alguma coisa? Eu estou falando para homens provedores e mulheres que se preocupam demais se vai ter ou se não vai ter. Deus está dizendo: não sou eu, Deus, que provê, que vem prover sobre a tua casa. Não sou eu, Deus, que disse: eu nunca vi um justo mendigar o pão, a sua descendência perecer. Não sou eu, Deus, que disse que eu vou te sustentar na caminhada cristã e não deixarei faltar nada. Não sou eu, Deus, que disse no livro de Hebreus que os anjos são espíritos ministradores, a qual Deus envia para cuidar e zelar daqueles que o ama. Será
que você não pode acreditar que mesmo em meio à sua aflição, o Deus Criador dos céus e da terra está contigo? Porque a primeira coisa que nós olhamos é: cadê meu Deus? Cadê o meu Deus nessa minha angústia? Cadê o meu Deus nessa enfermidade? Cadê o meu Deus nessa falta de dinheiro, de mantimento? Cadê o meu Deus? É o questionamento, não só da nossa alma, mas muita gente aponta para a gente dizendo: cadê o meu Deus? Nós precisamos entender, compreender e viver que Deus nunca nos desamparou. Eu vou repetir para que você entenda: Deus nunca nos... Fala para o teu irmão, eu sei que você está cansado, mas Isaías diz: Deus não se cansa e nem se fadiga. Se a nossa fé está firmada em Jesus Cristo, se o meu agir, o meu falar, o meu pensar está sendo direcionado pelo Espírito, eu tenho que crer que o choro vai durar só uma noite. E uma noite, irmãos, eu não estou dizendo que é só uma noite, pode ter uma semana, mas a alegria vem. Agora vamos fazer uma exegese rápida desse texto. Rápida. O choro vem por uma noite. Noite, período em que existem duas questões: escuridão e descanso. Vamos lá? Escuridão e descanso. Na escuridão, você não consegue enxergar a solução, porque os teus olhos vão ver somente até onde se cabe. Estamos falando de escuridão. Eu não estou falando de luzes acesas. Eu estou falando de pleno breu. Já foram na floresta à noite? Já passaram a madrugada numa floresta? Quem aqui é caçador no Brasil? Quem foi caçador ou pescador no Brasil? Meu irmão, você não enxerga nada. Se a lua está cheia, beleza, você ainda tem alguma solução. Mas se não tem lua, se não tem luar, se está nublado, você não consegue enxergar nada. Mas mesmo assim você continua pescando, você continua caçando. Por quê? Porque era necessário para a sua casa. É o alimento da sua casa. Mas a noite também é lugar de descanso, coisa que nós não fazemos quando estamos na escuridão. Quando não encontramos saída para as nossas dores, nós não descansamos no Senhor. Nós não confiamos que Deus vai agir na situação. Pelo contrário, na noite, tentamos guerrear com a força do nosso próprio braço. É aí onde caímos, é aí onde erramos. Porque quando eu começo a guerrear com a força do meu próprio braço, eu começo a dizer para Deus: eu não preciso de você, não preciso do seu direcionamento, não preciso da sua solução. E nessa minha caminhada, ou nessa minha força, eu começo a ferir pessoas que estão ao meu redor. Por quê? Porque na minha força eu vou querer comparar um com o outro. Eu vou querer me comparar com o presbítero Tiago, e vou querer saber: Tiago, por que você não está caminhando da mesma forma que eu? Por que você não pensou da mesma forma que eu? Por que você não fala da mesma forma que eu? Por que você não age da mesma forma que eu? Por que você não chega no mesmo horário do que eu? Por que você não sai no mesmo horário do que eu? Eu vou olhar para a irmã Cláudia e vou dizer: irmã Cláudia, por que você não prega igual a mim? Por quê? Porque comparação é na minha própria força, é no meu próprio entendimento, é no meu próprio conhecimento. Questões que Deus nos deu possibilidades. Se não fosse assim, se não fosse esse princípio de Deus para toda a humanidade, as pessoas que estão em trevas não iriam crescer tanto quanto cresce. Cresce muito mais do que alguns cristãos. Quando está de noite, na escuridão, é o momento em que nós precisamos descansar no Senhor. Porque estou abatida, ó minha alma.
Salmos 42, versículo 5. Coloca na tela, fazendo favor. Salmos 42, versículo 5. Verso 5. Porque está batida a minha alma, e porque te perturbas em mim. Espera. Irmão, eu quero que você fale comigo. Espera no cartão de crédito. Espera no crédito pessoal, que eu fiz o pedido no banco, estou esperando a solução sair. Espera no aumento do que o meu patrão me prometeu, no emprego novo. Espero no meu esposo, na minha esposa. Não. Quando a minha alma está abatida, eu tenho que esperar em Deus. Pois ainda louvarei na salvação da sua presença. O foco da palavra de hoje é: podemos passar por momentos de aflições, mas nós nunca estaremos. Eu acho que só o presbítero Paulo falou muito tímido ali. Nós nunca estaremos só, porque aquele que espera em Deus, ele recebe a salvação, a alegria, a força, porque ele conhece o Deus que o salvou. O Deus que o salvou não é só aquele que tem a possibilidade de dar uma casa nova, um carro zero. Não é só aquele que tem a possibilidade de te dar um casamento. Não, o Deus que te salvou é aquele que te dá e te mantém. Porque além dele ser remidor, redentor, ele é supridor das nossas necessidades. Aleluia, irmãos. Olhando para a palavra que Deus colocou em nossos corações essa noite. Se o grupo de louvor quiser subir, pode subir, que eu já vou fechar. Já fechei a Bíblia. Eu não vim com palavra para afagar o teu ego. Eu vim com uma palavra para te dizer: você pode até sentir dores, mas você não pode perder a fé e a certeza que Deus está contigo. Agora, o que eu faço para alcançar o poder de Deus na minha fraqueza? O que eu posso fazer para alcançar as misericórdias do Senhor sobre as minhas lutas? O que eu posso fazer Amém? Quiser desligar o retorno, desliga, não tem problema. Eu já estou finalizando. O que eu posso fazer para alcançar a bondade de Deus na minha vida? Pode me ajudar pela última vez essa noite? Fala para o teu irmão: meu irmão, o que você ainda não entendeu é que o que você precisa já está com você. Porque nós nos questionamos: aonde está? Nós nos questionamos como alcançar, como obter, como ter aquela alegria de novo. Porque é tanto choro, é tanta aflição, é tanta dor, é tanto problema aparecendo um atrás do outro. São tantos questionamentos na mente que a gente fica nos questionando: cadê a alegria do primeiro amor? Cadê a presença do Espírito Santo que me deixava flutuar no ar, mesmo em meio aos dilemas da vida? Cadê? Onde está? Deixa eu te dizer algo: Ele continua aí. Ele continua a estender a mão para te ajudar na caminhada. Ele continua a te pegar no colo quando você não consegue mais andar.
Ele continua a fazer como ele fez com Elias, que depois de guerrear tanto contra os profetas de Baal, e achar que mesmo depois da morte daqueles profetas, o reino voltaria a adorar a Deus de todo o coração. Mas quando ele viu que Acabe, um covarde, se prostrou diante de Jezabel e não continuou a adoração a Deus, não restituiu Israel a adoração ao seu Senhor, ao culto ao seu Senhor, ele se angustiou, se afligiu como homem, se cansou, chegou a pedir a morte a Deus e dizer: me mata, me tira dessa vida, me tira desse mundo, porque é normal o cansaço nos atingir. Mas Deus é misericordioso e bondoso para levar até você, para enviar o seu anjo até você e dizer: coma e beba, porque ainda há muita caminhada. Coma e beba, porque eu ainda tenho muito a fazer. Coma e beba, porque as suas pisadas serão acompanhadas por mim. O jovem pode tropeçar pela sua falta de sabedoria, pode cair por sua falta de conhecimento, mas você não cairá, porque aquele que espera no Senhor voará como asas. Aquele que espera no Senhor renovam as suas forças nele. Aquele que espera no Senhor e sabe o Deus que te salvou, corre e não se cansa. Irmão, eu não estou falando em andar, eu estou falando em correr. Está na hora de você se levantar do seu lugar de dor e entender que o Deus que te salvou não te chamou nem sequer só para andar, Ele te chamou para correr. Ah, Senhor, eu não aguento correr, meu joelho está ruim, já estou em cima do peso. Ele diz: não se preocupe, porque a força que você precisa está em mim. Eu sou tua força, eu sou tua energia, eu sou teu ânimo, eu sou poder, eu sou sua virtude, eu sou seu princípio, eu sou a sua sabedoria, eu sou a sua vida, eu sou a sua fonte. Enquanto buscar na força do teu braço, continuará à beira do caminho. Mas quando você voltar os olhos para o monte, quando você voltar os olhos para o monte, você encontrará o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, o que não privou o seu filho, mas entregou por morte na cruz, a qual estampou na cruz a derrota do inferno, a derrota de Satanás, e colocou sobre nós uma vida abundante, eterna, revigorante, uma vida enérgica, uma vida em que a alegria no Senhor se torna nossa força. Quando o choro vier, derrame as lágrimas louvando a grandeza do teu Deus. Quando a angústia vier, glorifique ao Deus Criador. Diga a Ele: Pai, eu não sou nada, não conheço nada, não fiz nada, mas eu sei que aquele que criou os céus e terra, deu poderes às estrelas, ao sol e à lua, esse que conhece a uma e chama cada uma pelo teu nome, a esse sim eu me glorificarei, porque nele eu encontro a minha salvação, a minha força, a minha alegria, a minha vitalidade vem do Senhor.
enquanto ficarmos na escuridão e não olharmos para a luz que é Cristo, jamais experimentaremos a alegria completa do Senhor. Pode ficar sobre seus pés em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Se a sua confiança dá no Senhor, adore a Ele. A expressão que seja a situação, o controle ainda está. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Com a expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda pra viver a não floresça, e não haja luz na vida, que o produto da videira fica, toda minha galera, toda minha galera, toda minha Você pode sair do seu lugar essa noite. Você pode vir aqui à frente. Jesus tem um comando essa noite. Jesus tem um direcionamento. O convite não é só para alguns. Eu peço a toda a igreja, vem aqui à frente em nome de Jesus. Pode vir com as crianças, pode vir com o bebê, eu vou até evitar gritar. Não, irmão, não fica aí não, vem mais pra frente em nome de Jesus. Eu sei que a beleza do pastor ofusca um pouco, mas pode vir mais pra cá. Deus presbítero, por favor, fique aqui à frente, em nome de Jesus. Irmão Carinho, irmã Romildo, irmã Débora, Joana, para cá em nome de Jesus. Estela. Deus tem um comando para nós nessa noite. A Bíblia diz que o cair do homem é uma fé de Deus. Aleluia. Misericórdia, não está na Bíblia. Nós podemos cair. O conceito é bíblico. Nós precisamos entender que Deus ele pode se manifestar para você no seu quarto. Amém? Deus ele pode se manifestar para você no seu quarto. Deus ele pode, se ele quiser, se manifestar para você no seu trabalho. Deus ele pode, se ele quiser,
deserto, ele vai estar com você no meio da rua. Ele pode falar com você em qualquer lugar. Mas Deus tem um mistério quando a igreja se reúne. Porque Deus, ele usa vidas. E a vida que está ao seu lado pode ser usada para uma palavra de Deus para você, ou você ser usado como instrumento da graça de Deus para ela. Olha para a pessoa que está ao seu lado direito. Olha para a pessoa que está ao seu lado esquerdo. Você não sabe como foi o dia dele. Você não sabe como foi o dia dela. Você não sabe os problemas que estão angustiando a sua alma. Você não sabe as preocupações que estão ocupando lugar em sua mente. Mas nessa noite, Deus quer te usar como instrumento da graça. Se junta com a pessoa que está ao seu lado aí, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu ombro. Dê a mão para ela. Mulher com mulher, homem com homem, em nome de Jesus. Eu peço aos presbíteros que estendam as suas mãos sobre o rebanho do Senhor. Começa a apresentar a vida dessa pessoa a Jesus nesse momento. Eleve a sua voz, orando pela vida dessa pessoa. Deixa a equipe de louvor louvar. Eu quero que você ore por esta pessoa. Deus te deu a autoridade como igreja do Senhor para profetizar na vida do seu irmão. Começa a profetizar as bênçãos do Senhor na vida dele. Começa a profetizar paz em meio a esse problema. Começa a profetizar a alegria de Cristo. Começa a profetizar o gozo do Espírito Santo na alma do teu irmão. Pede para Jesus derramar o sangue dele sobre a casa do teu irmão, sobre a vida do teu irmão. Peça a Jesus para guerrear sobre os problemas do teu irmão. Deus está operando com providência nessa noite. Deus está operando com saúde nessa noite. Deus está operando com libertação nessa noite. Deus está operando, oh aleluia, oh aleluia. Deus está renovando almas nessa noite. A tristeza que abalava o seu coração, Jesus entrou e a renovação poderosa. O choro cessa hoje. O choro cessa hoje. Deus está te dando paz em meio a esta guerra. Deus está te dando paz em meio a esta turbulência. E Ele manda te dizer, meu filho, minha filha, espera, espera no Senhor na tua salvação, espera pela porta aberta, espera pela cura, espera, confia, porque eu, o Senhor, estou operando, eu, o Senhor, estou cuidando, eu, o Senhor, estou zelando. Oh, aleluia. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. Oh, aleluia. Deus me mostra as portas sendo abertas. Eu não sei por que é, mas Ele me mostra portas sendo abertas, escancaradas no mundo físico e no mundo espiritual. Deus me mostra barulhos de correntes caindo ao chão. Oh, aleluia.
todos os exércitos, o nosso general, o Senhor vitorioso das batalhas, está presente nesse lugar. Deus está presente nesse lugar. A nossa fé é muito pequena, mas pela sua misericórdia e a sua bondade, nós temos alcançado as bênçãos do Senhor. Pai, é o seu rebanho, Senhor Jesus. O Senhor nos reuniu de todo canto, ó Pai. Há pessoas do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sudeste, do sul do Brasil aqui. O Senhor nos fez rodar, ó Pai, por caminhos que nem nós mesmos lembramos. Mas o Senhor nos trouxe para congregarmos um com o outro neste lugar. Somos ovelhas do Senhor, somos povo teu, e cremos no Senhor Jesus Cristo. Eu creio e eu preciso de Ti, Jesus. Minha força é nada, eu não sou nada sem o Senhor. Eu creio, assim como o Senhor disse aos discípulos, que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Nós Te entregamos a nossa casa. O governo é Teu, Pai. O governo do nosso celeiro é Teu. Dos nossos empregos é Teu, Pai. É o Senhor que abre a porta. É o Senhor que fecha a porta. O Senhor conhece, Senhor Deus, cada caminhar que aqui está. Pai, então eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, acalma os corações desta noite. E se é um tempo, retira a dor da aflição, porque para tudo o Senhor tem um propósito. Se é um tempo de aprendizado, Pai, dá força para continuar a caminhar. Se é tempo, Senhor Deus, de Te conhecer mais, para testemunhar mais de Ti, renova a nossa alma, o nosso espírito, para que podemos, ó Pai, permanecer firmes no Senhor. Continue conosco, derrama cura, derrama provisão, derrama união, comunhão, amor, derrama a Tua paz, a Tua alegria sobre cada um de nós. E que possamos testemunhar, mesmo em tempos de guerra, que nós temos o Deus Criador dos céus e da terra, que nos sustenta e conduz-nos na caminhada. Leva-nos em paz para os nossos lares. E que esta graça não seja só aqui, neste lugar, mas que nos acompanhe, Pai, ao caminhar na calçada, ao entrar no comércio, ao entrar em nosso lar. Oh, aleluia! Se há algum ponto de contato, se há alguma brecha aberta em que o inimigo entrou para tentar se andar no nosso meio, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, joga por terra agora, Pai. Joga por terra agora. Repreenda pelo poder que há no nome de Jesus. E que nós experimentemos a convivência e comunhão constante contigo. Contigo, Pai. Contigo, Senhor. E que nossa vida seja um culto eterno ao Senhor. Em nome de Jesus.